Nós vamos conversar hoje sobre essas pessoas que estão saindo do sistema religioso, está mudando o seu pensamento, está encontrando o Altíssimo está abrindo os seus olhos e muitos deles ainda estão perdidos. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quirino, eu estou recente que saí do sistema religioso e eu estou cheio de dúvidas. O que eu faço? E agora? Como proceder? Como agir? Como orar? Como congregar? Então eu vou falar um pouco hoje sobre isso. Eu estou preparando um vídeo onde eu vou falar sobre congregar, tá? Porque muitas pessoas deturpam esta palavra de congregar e acaba levando para uma outra linha de raciocínio, que é o que os evangélicos, os cristãos, eles fazem, né? Eles dizem que congregar é você estar reunido ali em um templo, em uma denominação, para prestar cultos a Deus. Porque é assim que eles falam, não é isso? A Deus. O Deus deles lá. Mas o foco desse vídeo não é isso. Eu vou estar gravando outro vídeo para falar sobre isso. O que é congregar. O foco desse vídeo é instruir, sabe, um pouco as pessoas que estão saindo de lá e elas ficam sem ação. E agora, o que fazer, o que proceder? Em primeiro lugar, gente, é importante saber que você não aprende nada da noite para o dia, tá? De uma hora para outra. É preciso ter paciência. Preciso ter paciência. Para chegar em qualquer lugar é preciso ter muita paciência. Esse é um conselho que eu te dou, de ter paciência. E aí muitos me perguntam: como eu devo orar? Ora, essa pergunta é a pergunta básica de quem está saindo dessa denominação, de como você deve orar. Nós sabemos e aprendemos até mesmo dentro desse sistema religioso, que orar é conversar com o nosso Pai Altíssimo. É importante também que você saiba que o nosso Pai Altíssimo é quem criou o céu, a terra e a fonte das águas. É o nosso Criador, é o nosso Pai. O nosso Pai Altíssimo não é Deus como muitos falam dentro do sistema religioso. O nosso Pai Altíssimo não é Deus. É importante que você saiba disso. O nosso Pai Altíssimo é muito mais, mas muito mais do que isso. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é quem criou tudo, Ele é considerado como o Rei dos Reis. Ou seja, Ele está acima de tudo e acima de todos. Outra coisa também que é importante nós sabermos, eu mesmo gosto de me dirigir para Ele como filho. Então, eu como filho, como eu vou portar-me diante do meu Pai?
Como eu vou ter a relação com Ele? Como eu vou chamá-lo Ele? Obviamente que eu irei chamar como meu Pai, porque eu sou filho. E se eu sou filho, Ele é o meu Pai. Então isso é o básico, meu amado, que você tem que entender, tá? E depois, como você deve orar? Repetindo, orar é falar com o Pai. Orar é você, sabe, expressar tudo aquilo que você está sentindo, é lançar fora todas as suas dores, todas as suas preocupações, é agradecer por aquilo que tem lhe feito, é se redimir diante dele, rasgar o seu coração, ser grato pelo pão de cada dia, por tudo que ele te proporciona. Então, isso é oração. E como eu vou colocar isso diante dele? Simplesmente se expressando, falando com ele. Os discípulos, um dia também fez essa mesma pergunta. Eles fizeram essa mesma pergunta para o Messias. Se vocês não sabem, judeu, ele tem que conhecer do judaísmo. E creio eu que os judeus, todos eles têm uma noção do que é servir ao judaísmo. Foi assim com todos os discípulos, eles conheciam sobre o judaísmo. Foi assim com o Messias, ele aprendeu dentro do judaísmo, dentro da religião judaica. E essa pergunta, os discípulos dele fez para ele. Depois que eles se depararam fora do sistema judaico. Mestre, como agora eu irei fazer uma oração e agora como eu irei me portar? Vocês notem na história dos discípulos que eles estavam meio que perdidos no seu início, quando rompeu com o sistema religioso. E foi dessa mesma forma que eu estou fazendo com vocês agora, que ele fazia, conversando, instruindo. Aqui é um canal de ensino. E então, não perdendo o foco da conversa, ele ensina uma oração básica para que eles venham a falar com o Pai. É justamente isso que eu estou falando com vocês. E ele diz, quando vocês forem orarem, orem assim: meu Pai que estás no céu, louvado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ensina-me a perdoar aqueles que têm me ofendido, e não me deixe cair em tentação. Ou seja, me ajude a não cair em tentação, porque as ciladas do inimigo aqui é muito grande. E me ajude a não cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a majestade, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Note que ela tem um pouco de tudo aquilo que eu falei para você, né? Um pouco de agradecimento, um pouco de gratidão, um pouco, sabe, de rasgar o verbo, contar aquilo que você é fraco, onde você é fraco. Me ajude
me ajude a não cair em tentação. Aí você está mostrando que você é fraco. E você pode também criar a sua própria oração para o Pai, uma oração de agradecimento, de gratidão. As pessoas que saíram do sistema religioso, elas ficam meio que perdidas, sem saber para onde ir. E isso é certo que aconteça, porque ela não sabe tudo. É como uma criança que está nascendo hoje e que ela ainda não sabe caminhar, não sabe pronunciar as palavras. É preciso ter paciência para começar aos poucos, começar do zero. Na realidade, o sistema religioso é uma contaminação. Você precisa agora se descontaminar daquelas coisas erradas que você aprendeu, porque também não vamos generalizar, nem tudo que você aprendeu está errado, algumas coisas se aproveita. Então o que temos que fazer? Se descontaminar, se esvaziar de todas aquelas coisas erradas que você aprendeu. E agora você vai modificar esse conteúdo. Você vai agora aprender as coisas boas, as coisas que é luz. Você agora vai se purificar de toda a contaminação. Quando estávamos lá dentro desse sistema, eles diziam que as pessoas do mundo, ou seja, aquelas pessoas que ainda não têm uma religião, elas dizem que eles são impuros e que são do demônio. Mas eu confesso para você, muitas dessas pessoas entendem e servem mais ao Criador, ao Eterno, do que muitos que estão lá dentro do sistema religioso. Eu conheço muitos e muitas pessoas eu conheço muitas pessoas que levam a sério as coisas do Criador. Eu conheço muita pessoa que ainda tem temor, que ainda tem respeito pelas coisas do Criador. Então, meu amigo, é preciso ter paciência. É preciso também ter um tempero, um recheio que não pode faltar nisso aí, que é a sede de justiça. Quando você tem sede de justiça, você vai aprender mais fácil. Porque quando você tem sede de justiça, você vai saber pedir o Pai. E eu te digo que em todas as suas orações não pode faltar: peça ao Pai sabedoria e entendimento. Aí está a sede da justiça. Quem tem sede de justiça, pede sabedoria. Pede que venha a ser esclarecido aquelas coisas que ainda não sabemos. E aí é que está. Quem tem sede de justiça, pede. E o Pai, Ele vai dar. Ele vai saciar de sua sede. Porque se tem uma coisa, meu amigo, que o Pai vai te dar, são as coisas quando você pede e que é do Espírito. As coisas aqui dessa terra, nem adianta você pedir, meu irmão. Porque o Pai não vai te dar essas coisas aqui da terra para você fracassar. Ele vai te dar as coisas do Espírito. É isso sim. Por isso que eu estou dizendo, se você pedir, você vai alcançar. Então tenha sede de justiça. Porque, obviamente, certamente, você vai estar cheio do Espírito do Pai. Cheio do Espírito de pureza. E você vai dizer, realmente, o irmão Quirino